Queridos irmãos do Senhor Jesus Cristo, irmãos no Senhor, a ressurreição de Cristo é uma verdade, não é, comum na boca da maioria dos cristãos. Digo maioria porque sabemos que existem aqueles que, mesmo se dizendo cristãos, negam a ressurreição literal de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é estranho, mas acontece. Muitos desses pseudo-cristãos não acreditam em uma ressurreição literal, histórica, tratando o relato dos apóstolos como sendo um mero delírio motivado justamente por um desejo profundo de ver Cristo glorioso, vitorioso. Para estes, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a criação, não é, como narrada em Gênesis e outros assuntos da Escritura, é parte, na verdade, da mitologia cristã, ou seja, a forma cristã de contar sua própria história, sua própria origem, para desenvolvimento de uma suposta fé, não sendo então necessário a sua historicidade, a sua literalidade. É assim que muitas pessoas acabam vendo. Mas é também possível observar que mesmo aqueles, não é? Mesmo entre aqueles que afirmam crer na ressurreição de Jesus Cristo como um acontecimento histórico, não é? Não estão tão apegados ao assunto em si. Porque para muitos, ainda que confessem, parece que o assunto da ressurreição não é tão importante. Há na verdade, confissão dessa verdade. Mas não há muita reflexão sobre isso. Sobre a importância da ressurreição de Cristo para a nossa vida como igreja, como cristãos. E tem que haver uma mudança. Nós precisamos realmente pensar mais sobre a ressurreição do Senhor e elevar essa doutrina. Justamente, irmãos, porque não confiar, não desenvolver, não pensar, não refletir sobre a ressurreição de Cristo, não é? Leva muitas vezes as pessoas a colocarem a ênfase em outra coisa e tornam o cristianismo, ou a igreja nesse sentido, não o cristianismo como uma mera manifestação histórica religiosa, mas a igreja leva a vida dos cristãos nesse sentido, não é, a ter muitas ênfases estranhas ao evangelho. Nós sabemos que quando olhamos para a cristandade moderna, nós vemos muita ênfase em muitas coisas, e essas coisas onde nós observamos ênfase, não é, não estão relacionadas, na verdade, com o propósito do Evangelho. Nós vemos aos montes, não é, na cristandade, ênfase, por exemplo, na música, né? A musicalidade evangélica, por exemplo, a música gospel, nós vemos muita ênfase, irmãos, em milagres, não é? Em prosperidade nesse sentido. Nós vemos muita ênfase no benefício do próprio ser humano, ênfase na pessoa, no ser humano em si, e pouca ênfase na verdade do Evangelho. É estranho, mas por conta disso, muitas pessoas tratam a possibilidade de ser curado ou qualquer manifestação milagrosa como sendo algo realmente exaltado, enquanto não olham para a ressurreição de Cristo e a promessa nessa ressurreição para nós como sendo algo tão importante assim, como sendo o maior dos milagres nesse sentido. No domingo 17 de nosso catecismo, nós vamos refletir justamente sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua importância para nós. Eu quero resumir então o sermão dessa manhã no seguinte tema, numa afirmação. Nós cremos em um Cristo vivo. Nós temos que realmente guardar isso em nosso coração. Não é? Como igreja do Senhor, nós cremos em um Cristo vivo, que ressuscitou. Vamos ler então o texto da pregação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 ao 19. Embora eu estarei usando vários outros textos também para fundamentar a pregação, mas 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 19 será a nossa leitura. Diz bem assim a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 19. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei,
a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, meus irmãos. Até aqui. Eu quero também ler o texto de nosso catecismo. Domingo 17, dia do Senhor 17, Catecismo de Heidelberg. Temos apenas uma pergunta, a pergunta 45, onde temos justamente a reflexão sobre como nós somos favorecidos, né? Essa é a pergunta. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? A resposta. Primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. E terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa, não é? Esse é o ensino de nosso catecismo para refletirmos sobre a importância, não é? Os benefícios da ressurreição de Cristo para nós como igreja. A primeira parte, então, que vamos refletir sobre o texto de 1 Coríntios e também sobre o nosso catecismo, para aprendermos sobre a ressurreição, é que Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. Isso é o que nós vemos no versículo 4, por exemplo. Paulo afirma isso, não é? Ele diz, no verso 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, as Escrituras. E no verso 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A declaração do apóstolo Paulo é autoritativa, irmãos. A doutrina da ressurreição de Cristo, ou o fato de sua ressurreição, não é fruto da imaginação humana. Não é a tentativa cristã desonesta de manter viva a sua religião. Não precisamos disso, pois não é um desenvolvimento teológico forçado, como vemos em certos dogmas, não é, que foram desenvolvidos pela cristandade na história. Mas é uma declaração puramente bíblica. Está claro e ensinado na Escritura Sagrada. Essa é a verdade que nós temos então do Evangelho. Por isso, cristão algum, entendam isso, cristão algum, não é, tem o direito de rejeitar ou colocar em xeque essa doutrina. A doutrina da ressurreição de Cristo. Pois é um fato, um acontecimento histórico. E esse é o testemunho do Evangelho. Porém, irmãos, mesmo no seio da igreja, há infiéis que deturpam a verdade e negam uma doutrina tão importante e tão necessária à igreja, a fé do povo de Deus. Hoje, sabemos que existem liberais que se chamam de cristãos e de maneira desonesta
não é, submetem as escrituras à ciência, ou seja, ao método de investigação científico. Como se a metodologia científica tivesse autoridade para examinar e julgar tudo. Tal pensamento não é verdadeiramente cristão, mas uma forma de paganismo travestido de intelectualismo, ou seja, humanismo barato, onde o homem torna-se Deus, à medida de todas as coisas, arrogando para si o direito de julgar o próprio Deus e julgar a sua palavra. É assim que, infelizmente, muitos têm pensado sobre a Escritura e sobre as doutrinas, e especialmente sobre a doutrina da ressurreição de Cristo. Mas precisamos então compreender que o problema da negação da ressurreição literal de Cristo não é uma coisa moderna. Quando nós pensamos em liberalismo teológico, liberalismo então, imaginamos que isso seja uma coisa bem recente, não é? Uma coisa de agora, século XX para cá. E isso, na verdade, não é correto. Não é? Isso nem mesmo é do século XVIII, não é do século XVII ou século XVI. Não é uma coisa moderna e não está nem um pouco ligado à inteligência. As pessoas acham que submeter tudo à metodologia científica é ser intelectual, é ser inteligente, e isso é um erro terrível. A ciência lidar com aquilo que é natural, com aquilo que nós podemos ver e tocar. Nada além disso aí. Percebe? A ciência não tem autoridade para julgar todas as coisas. Ela investiga, nesse sentido, a natureza. Ela estuda a natureza, ela não pode querer julgar questões de fé. Até mesmo porque a filosofia, pensando como mãe da ciência, como algumas pessoas tratam, não ajuda em nada na compreensão dessa verdade, porque os próprios gregos rejeitaram a ideia de ressurreição. Basta lermos Atos dos Apóstolos e percebermos, quando Paulo pregou no Areópago, ele anunciou a doutrina da ressurreição de Cristo, era uma coisa estranha para eles. Eles não criam que alguém podia ressuscitar. No próprio contexto, irmãos, da igreja liderada pelos apóstolos, então, o ataque à verdade, motivado pelo diabo, já estava acontecendo. Nós sabemos que lá no início os apóstolos tiveram que combater gnosticismo, sem contar a força desenfreada dos judaizantes que queriam retroceder a fé em Jesus Cristo, retroceder a fé da igreja, na verdade, práticas da lei que já haviam sido vencidas. Já tinham sido cumpridas, na verdade. E é justamente por isso que Paulo escreve a respeito da ressurreição aos coríntios, que já tinham ouvido a pregação, eram cristãos, pois estes estavam sendo perturbados, perturbados por membros da própria comunidade sobre a ressurreição de Cristo e dos crentes no futuro. Então, no seio da igreja, isso é bem comum na história, no seio da própria igreja é que surge justamente aqueles que estão lutando contra a verdade. Isso é importante para compreendermos, irmãos, porque o fato de alguém pertencer à comunidade cristã não significa dizer necessariamente que esse indivíduo realmente faz parte do corpo de Cristo. É por isso que na história percebemos que as heresias surgiram no seio da igreja. Pessoas que eram membros, da igreja, mas que não eram membros autênticos de Cristo e vieram, nesse sentido, combater a verdade, lutar contra a verdade. E é justamente a igreja que Paulo diz que Cristo ressuscitou, coisa que eles já sabiam, que eles ouviram. Por isso eram cristãos. E usa a autoridade da Escritura, referindo-se ao ensino inspirado, não só dele, mas dos demais apóstolos. E isso podemos conferir na palavra de Deus. Ou seja, Paulo ele convoca o ensino apostólico como um todo para dizer a pregação sobre Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos, literalmente, não é uma coisa da minha cabeça, não estou inventando essa teologia. Essa é a verdade que nós todos, os apóstolos, pregamos, cremos, pois somos testemunhas disso. Do Cristo vivo. Então lemos Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 6, bem como em todos os relatos dos evangelhos. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Esse relato da ressurreição está em todos os evangelhos. Lemos também em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Esse é o relato da Escritura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso era o ensino apostólico. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21 também nós lemos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém? É o ensino que nós temos em toda a Escritura. Atos capítulo 26, versos 22 e 23, nós também lemos. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. É o testemunho apostólico. Até mesmo no Salmo 16, o qual cantamos antes da pregação, nos fala sobre a ressurreição de Cristo. A referência profética é ao Santo do Senhor, que não verá corrupção. No verso 10, que diz: pois não deixará a minha alma na morte, não é? Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Este é o texto citado por Pedro em Atos, capítulo 2, verso 27. Pedro, quando está pregando, não é? Fazendo a sua pregação expositiva, é o que ele está fazendo, expondo as Escrituras. Ele fala justamente isso, ele cita o Salmo 16, não é? Pois não deixará a minha alma no inferno, ou na morte, como está no Salmo, não é? Não permitirá que o teu santo veja a corrupção, é o que Pedro ensina, é o que Pedro prega, ensinando a Escritura, a autoridade da Escritura. Paulo mesmo confirma que esta é a pregação apostólica, quando diz, no versículo 11 de 1 Coríntios 15, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Essa é a pregação apostólica, não é? Vamos observar o texto de Atos, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 23 ao 32, para que os irmãos possam compreender que a interpretação de que o Salmo 16, não é, fala sobre a ressurreição de Cristo, não é uma interpretação reformada, entende? É reformada porque nós cremos, nós confessamos isso, mas é bíblica. O próprio apóstolo Pedro é quem prega, não é, e interpreta o que aquele salmo significava. Vemos isso justamente em Atos capítulo 2, do versículo 23 ao 32. Eu vou ler. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegra o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará, veja, ele citando aqui Atos 16, não deixarás a minha alma no abismo ou no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Continuando. Ele diz então, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Veja, Pedro agora vai explicar. Ele cita, não é, trechos dos Salmos e do Salmo 16, e agora ele começa a explicar o significado desse salmo. Ele fala, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ou seja, Davi, quando falou isso no Salmo 16 e em outros salmos, não estava falando dele mesmo.
Percebe? O significado não era o próprio Davi em si, mas havia um significado além. E ele diz: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu corrupção. É a interpretação que o apóstolo Pedro está fazendo. Quando nós cantamos, não é? Pois minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo ver corrupção. Pedro está dizendo, o Senhor, por meio de Davi, estava falando da ressurreição de Jesus Cristo. Porque ele não permaneceria na corrupção da morte, mas venceria a morte. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. É o que o apóstolo prega. Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. Esta é a verdade cristã. E glória a Deus por isso. Esse é o testemunho. Paulo, quando vai ensinar aqueles irmãos, não é? Naquela igreja onde havia um levante contra essa verdade, pessoas que estavam lutando contra a ressurreição dos mortos, Paulo leva justamente isso e diz à igreja: Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. Ele usa a autoridade da palavra de Deus para dizer isso. É o que nós pregamos, é o que os apóstolos pregam. Essa é a doutrina apostólica. Cristo ressuscitou. Mas aprendemos no capítulo 15 de Coríntios, que trata do assunto de maneira bem extensa, não é? E detalhada, do assunto da ressurreição. Aprendemos também, não é, que nós ressuscitaremos conforme as Escrituras. Paulo fala da ressurreição de Cristo, mas também fala da nossa ressurreição. Da mesma forma que não podemos, como cristãos, negar a ressurreição de Cristo, então, assim não podemos negar a nossa própria ressurreição, que acontecerá quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Quando Paulo exorta os coríntios, ele o faz não porque diretamente havia membros da igreja negando ou colocando em xeque a ressurreição do próprio Cristo, mas porque estavam questionando a ressurreição dos mortos, com isso a ressurreição dos próprios crentes. É o que nós vemos, versos 12 e 13. Observe. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Vejam como é importante a declaração de Paulo. Uma vez confirmado que a ressurreição de Cristo era verdade, e a doutrina dos apóstolos, e que todos os cristãos, não é, ouviram esta pregação e assumiram sua fé por meio dessa pregação, a ressurreição de Cristo, então não fazia sentido algum que alguns estivessem dizendo que não há ressurreição de mortos. Vejam, irmãos, inicialmente Paulo não diz que aqueles estavam negando nada sobre Jesus Cristo, mas ao negar que os mortos ressuscitam, ou ressuscitarão, estariam negando que Cristo mesmo ressuscitou. Isso é importante para compreendermos. E o que significa, então? Que a nossa ressurreição está completamente ligada à ressurreição de Cristo. Nós só ressuscitaremos, e essa é a fé pregada à igreja, porque Cristo ressuscitou. E se nós não ressuscitaremos, se não há ressurreição dos mortos, é porque Cristo também não ressuscitou. É o que Paulo ensina aqui. Uma coisa não existe sem a outra. Ou seja, irmãos, Cristo é a prova de que há ressurreição. E de que nós também ressuscitaremos. E a ressurreição aqui não é apenas um vencer da morte temporariamente. Pessoas foram ressuscitadas por Jesus Cristo, para testemunho de que Ele tem poder sobre a vida e a morte. Nós sabemos disso. Os evangelhos nos contam isso. Mas Cristo é a demonstração da verdadeira ressurreição, que é a vitória final sobre a morte. E isso nós podemos observar nas Escrituras. Olhemos
Por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. Diz bem assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Veja uma promessa aqui aí. Sempre ligando a ressurreição de Cristo à nossa própria. Colossenses 1, verso 8, nós lemos: também ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, o primeiro da ressurreição verdadeira, da ressurreição que vence de uma vez por todas a morte. Ele é o primeiro. Lemos em Romanos capítulo 6, versos 5 a 6, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Não é? Ou seja, Paulo também ensina e relaciona o próprio significado do batismo também com a ressurreição. Lemos ainda em Atos 26, versos 22 e 23. Ouçam com atenção. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho que tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo, devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E esse é o ensino bíblico. Cristo, então, é a garantia de nossa ressurreição, como ensina o nosso catecismo também. Por isso, o ato daqueles cristãos de negar a ressurreição dos mortos é em si uma atitude anticristã, uma negação da ressurreição de Cristo. Uma negação da ressurreição de Cristo. Se os mortos não ressuscitam, é o que Paulo diz, Cristo não ressuscitou. Precisamos então, irmãos, diante dos desafios modernos de incredulidade, onde as pessoas, de maneira tola, perguntam se isso ou aquilo é possível de acordo com a ciência, responder com fé. É o que nós, como igreja, precisamos fazer, responder com fé. Creio na ressurreição de Jesus Cristo. Literal, como um evento histórico, e que ele prometeu. E quando voltar, irá também nos ressuscitar, para nunca mais provarmos a morte outra vez. Essa é a promessa. E o próprio Senhor, Jesus Cristo, é quem diz isso. João capítulo 6, verso 39, nós lemos: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Vejam que promessa do Senhor Jesus Cristo. Veja, a vontade do Pai, a vontade de quem enviou Jesus Cristo, é o que ele está dizendo aqui. É que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Romanos 8, 23 nós lemos: e não somente ela, mas também nós, ou seja, a criação, não somente ela, a criação, né? Mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É a referência à ressurreição física que acontecerá. Neste último texto podemos ver algo maravilhoso a respeito da ressurreição de Cristo, que trouxe como resultado para nós, não é, a nossa ressurreição imediata. Não a ressurreição do corpo, porque isso é futuro. É a promessa do Senhor para o futuro. Mas a ressurreição espiritual. Em Romanos 8, verso 23, Paulo diz que nós, membros verdadeiros, não é, do corpo de Cristo, já somos os primeiros frutos do Espírito. Isso significa que houve em nós uma ressurreição espiritual produzida em nós pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, como consequência da ressurreição do próprio Cristo. Ou seja, a regeneração do Espírito em nós é fruto da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a importância dessa doutrina, dessa verdade para nós, de podermos confiar nessa verdade.
Aprendemos então, queridos irmãos, que a nossa fé, a fé da igreja, a fé verdadeira, está fundamentada na ressurreição de Cristo. A base de nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Elevando ainda o grau de importância, Paulo ressalta que a doutrina da ressurreição dos mortos, ou seja, Cristo as primícias e depois nós, afirma que sem esta verdade anula-se a glória, e esperança cristã. Sem essa verdade, se essa verdade é negada, ou seja, não é crida, anula-se a glória e também a esperança da igreja. O cristianismo, então, torna-se apenas uma manifestação histórica religiosa, de valor igual a qualquer outro movimento religioso conhecido. Nossa esperança, isto é, nossa fé, torna-se uma mera ilusão de mentes fracas e desesperadas. E por quê? Porque o autor e consumador da fé, isto é, Jesus Cristo, permanece em sua tumba, morto como qualquer grande personalidade histórica. Paulo afirma isso no texto, e podemos observar isso. Se Cristo não ressuscitou, então vemos a argumentação de Paulo. Se sequer cogitarmos que ele não ressuscitou, se estamos negando a ressurreição dos mortos, e com isso negando a ressurreição do próprio Cristo, então ele diz, se Cristo não ressuscitou, há consequências para isso. E vamos observar as consequências aqui. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação, nossa teologia, a doutrina da igreja é uma mentira. Se ele não ressuscitou. É o que ele diz no verso 14, ele fala, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Ou seja, é inútil. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são mentirosos, pois mentiram sobre Deus. Verso 15 é o que ele diz, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se Cristo não ressuscitou, então, a doutrina apostólica é uma mentira. Vejam as consequências. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, o que nós chamamos de fé, é algo inútil. Verso 17 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Os que morreram crendo em Cristo, se ele não ressuscitou, todos os cristãos que morreram confiando em Jesus Cristo, confiando que um dia ressuscitariam, confiando em suas palavras ditas no Evangelho, se ele não ressuscitou, os que morreram crendo em Cristo, não estão com ele. A esperança cristã é justamente essa. O que Paulo ensinou em Filipenses capítulo 1, por exemplo? O morrer para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro, é ganho. Se eu morro, eu estarei logo com o Senhor. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram não estão com o Senhor. Se ele não ressuscitou, o que foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquele pecador que se arrependeu na hora do Calvário e que ouviu do Senhor, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aquilo é mentira. Ele não está com o Senhor. Se Cristo não ressuscitou. Verso 18, é o que nós lemos. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se ele não ressuscitou, irmãos, é isso que Paulo está dizendo à igreja. Até agora, o que nós fizemos foi crer na maior das ilusões. Verso 19, é o que ele disse. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se ele não ressuscitou, se o que estamos vivendo aqui não estiver ligado a isso, a essa fé, se ele não ressuscitou, nós somos as pessoas mais enganadas de todas. Os mais infelizes de todos os homens. Entendem, irmãos? Se o Senhor não ressuscitou, não há fé verdadeira. Porque não fomos regenerados. Nossa regeneração depende da ressurreição de Cristo.
visto que Ele é quem enviou o Espírito Santo a nós. Nem sequer pertencemos a Ele, se Ele não ressuscitou. Nós lemos Romanos 8, verso 9, parte B. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus Cristo ensina que era necessário que ele fosse para o Pai, que ele subisse aos céus, para de lá enviar o Espírito Santo. Se ele não ressuscitou para subir aos céus, nós não temos o Espírito de Cristo e não pertencemos a ele. Ainda lemos em Efésios 2, verso 4 a 6. Mas Deus, é isso que a Escritura nos diz. A verdade que deve ser agarrada de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. É a verdade revelada na palavra de Deus. Efésios 2, verso 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, o culto que nós prestamos é uma ilusão. Não estamos em Cristo diante de Deus. Não há culto verdadeiro. Porque nós não podemos nos achegar a Deus. Ele é o nosso mediador. Sem Jesus Cristo, não tem como nos achegarmos a Deus. Impossível. Mas a verdade é justamente essa, que o Senhor nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez em Cristo nos assentar nos lugares celestiais. Essa é a verdade declarada pelo Evangelho. Romanos 6, verso 11. A doutrina do batismo cristão também nos fala sobre isso, sobre nossa morte e ressurreição em Cristo. Nós lemos, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, no caso, versículo 4, e agora o versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos certamente para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a segurança, essa é a verdade do Evangelho. Esta foi a primeira promessa que recebemos, irmãos, de Deus. Quando caímos, quando Adão e Eva caíram, o próprio Evangelho que nós conhecemos. A promessa nesse sentido da ressurreição já está implícita no próprio Evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que nós lemos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquilo que foi dito a Eva, aquilo que foi dito a Adão, não é? Antes de serem expulsos do Éden, se preparando para saírem do Éden, do reino de Deus, tem a ver justamente com a ressurreição do Senhor. Tem a ver com a sua obra para resolver o problema da morte. O castigo divino foi a morte até as últimas consequências. Mas Deus prometeu um filho que resolveria o problema da morte. Por isso lemos em Hebreus 2 e verso 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, ou seja, a geração comum, não é, da humanidade, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, carne e sangue, Jesus Cristo, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele se fez homem, tornou-se participante de carne e sangue, sendo da descendência de Davi, como Deus havia prometido a Davi, um descendente que se assentaria no trono, que venceria. Não é? Ele assumiu a nossa natureza para isso, para vencer com a morte dele aquele que tinha o poder da morte. Foi pelo engano do diabo que o ser humano, instigado, não é, por sua própria vontade, escolheu o pecado, trazendo sobre si maldição, morte. O diabo enganou o ser humano. A fé da igreja, que é uma desde o dia em que Deus prometeu, cai por terra
Porque o descendente não esmagou a cabeça do diabo se por acaso Cristo não ressuscitou. Veja, se Cristo não ressuscitou, então essa promessa feita a Adão e Eva de que um descendente deles pisaria a cabeça do diabo não foi cumprida. Mas nós sabemos que a verdade do Evangelho é justamente essa. Essas são as implicações se nós negarmos essa verdade. Porque se Cristo não pisou a cabeça do diabo, se não foi cumprida aquela promessa, não houve perdão de pecados. Entende isso? Se o Senhor Jesus não ressuscitou literalmente, nós não fomos perdoados. Não somos filhos de Deus. Não haverá novo céu e nova terra para nós. Seremos todos condenados. Ou seja, não há esperança. Paulo ele leva isso de maneira bastante séria à igreja. Primeiro, o capítulo de Coríntios, capítulo 15, né? O capítulo 15, 1 Coríntios, é um capítulo extenso. E Paulo desenvolve muito bem a doutrina da ressurreição, mostrando o seu propósito, a sua ordem, tudo. Você é tão importante para a igreja. O edifício da igreja, que é o corpo místico de Cristo, o qual teve seus fundamentos lançados pelos apóstolos, com a pregação apostólica, cai, completamente cai, e não resta pedra sobre pedra, se houver a negação da verdade que Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, a igreja não tem sentido. Não resta glória para a igreja. Mas o testemunho é este. É o que nós lemos na palavra de Deus. Esse é o testemunho verdadeiro. É essa a fé da igreja, é onde a igreja está fundamentada. É isso que é o testemunho bíblico apostólico, e nós devemos nos agarrar a essa verdade. Atos 1, verso 10 e 11, o testemunho apostólico. Veja, Jesus Cristo nas suas últimas instruções para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E nós lemos então o testemunho. Estando com os olhos fitos no céu, quando viram Jesus Cristo subindo, eles ficaram olhando, ele subindo para o céu. E então, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, o que aqueles anjos falam para os discípulos que olhavam Jesus Cristo subindo foi justamente isso. O Jesus que vocês viram. Esse que ressuscitou. Que vocês viram subindo aos céus. Ele há de voltar. E só é possível porque ele está vivo. Nós cremos em um Cristo vivo. Um Cristo vivo é que intercede por nós. Um Cristo vivo ora em nosso favor, protege a sua igreja, mantém firme o seu povo, porque enviou o Espírito Santo. Um Cristo vivo. Ele vive. Quero concluir então o sermão. Cristo vive e Ele, vivo, é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Verso 20 e verso 22. Paulo então diz, não é, a verdade aos coríntios. Ele fala: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, o primeiro da ressurreição dos mortos. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Adão, com o seu pecado, com a sua derrota, nos trouxe a morte. Cristo, com a sua vitória, com a sua ressurreição, nos trouxe a verdadeira vida. Essa é a esperança da igreja. Nós somos servos do Deus vivo. Nosso Senhor foi vitorioso sobre a morte. Ele cumpriu fielmente a missão que lhe foi dada. Ele realmente esmagou a cabeça da serpente. Ele provou que ele tem poder, que a morte não pode segurá-lo. E venceu. Ressuscitou e prometeu que ressuscitaria os seus também. Por isso nós podemos ler 1 de Pedro, mais uma vez, capítulo 1, versículo 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos regenerados hoje pela ressurreição de Cristo na operação do Espírito Santo em nós. Lemos também 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. Porque o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou por nós. Cristo morreu e ressuscitou justamente para nos dar vida, para nos regenerar e nos dar a esperança de que um dia ele vem e transformará o nosso corpo de corrupção em incorrupção. Lemos também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Deus os tornará a trazer com ele. Ouçam as palavras de Jesus Cristo. João 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus, porque ele pode nos dar essa segurança: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo é o Deus que olha para nós, para a sua igreja e diz: quem crê em mim nunca morrerá. Ou seja, a morte não poderá segurá-los para sempre. E ele prova isso, demonstrando que a morte não pôde segurá-lo. E esse mesmo que venceu a morte está dizendo: um dia, quando eu voltar, vocês ressuscitarão. A morte não é definitiva na vida de vocês. Não é. E ele vai e diz, ele pergunta: crê tu isto? Ele prega essa palavra e pergunta: você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero finalizar então, irmãos, com o texto de Jó, capítulo 19, verso 25. Nossa esperança. Quando é dito: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós temos que realmente, pelo ensino que nós aprendemos hoje, apostólico, bíblico, descansar o nosso coração nessa verdade. Nós temos que, como cristãos, afirmar de todo o coração, não é, essa doutrina. Temos que pregar essa verdade, temos que anunciar: Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E nós temos que falar isso com convicção, confiando de verdade, sendo preenchidos de esperança por saber que a vitória de Cristo é a nossa própria vitória. Que a morte não poderá nos prender, porque ele venceu essa morte. E um dia ele simplesmente vai eliminar essa morte de nossa vida. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso Redentor vivo. Ele vive. Quando ele vier, finalmente veremos o nosso corpo corrompido por causa do pecado, ser completamente liberto dessa corrupção, para nunca mais provarmos morte, porque ele vive. Podemos crer no amanhã. Essa é a sua maravilhosa promessa para a sua igreja. Retenhamos firme essa fé em nosso coração. Amém.